Fala galera, Alexandre Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Bom gente, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o Mano Menezes e os jogadores pela excelente partida que fizeram contra o Internacional, tanto taticamente como individualmente. É difícil dizer qual jogador do Grêmio não foi bem nesse Grenal. Talvez o jogador que chegou mais próximo de comprometer o resultado tenha sido o Noriega, com os 2 pênaltis. Contestados ou não, o juiz marcou após chamada do VAR. Ou o Arthur na expulsão, que eu achei sim que ele entrou de forma desproporcional, inclusive acertando o jogador do Inter com a sola do pé. Mas apesar dos 2 pênaltis cometidos, o Noriega fez uma grande partida, tirando esses 2 lances. E o Arthur, até o momento da expulsão, também estava jogando bem. Eu gostei da partida como um todo. Na minha opinião, todos os jogadores do Grêmio estiveram bem, tanto coletivamente como individualmente. E eu gostei do que o Mano Menezes falou na coletiva. E se ele tivesse perdido o jogo, tendo iniciado com Edenilson e Pavon, estaria todo mundo metendo o sarrafo nele. Que ele teve peito para bancar sabendo das consequências. E eu entendo perfeitamente o que o Mano fez. Poucos gremistas estão conseguindo ver que o Edenilson, apesar de todos os poréns, entrega muito mais que o Cristaldo. E que o Pavon vem jogando muito mais bola do que o Kiki Oliveira nos últimos jogos, onde o Kiki vem fazendo um jogo ruim atrás do outro. Enquanto o Kiki só decai, o Pavon vem entrando bem em todos os jogos. Foi bem contra o Vasco, foi bem contra o Flamengo e agora foi bem novamente nesse Grenal. Ele ganhou essa vaga do Kiki na bola. Está certíssimo o Mano Menezes. E quem acompanha meus vídeos sabe que eu não estou falando isso de forma oportunista por causa da vitória no Grenal. Porque faz tempo que eu peço o Pavon no lugar do Kiki. E a distribuição dos jogadores no meio-campo eu também gostei, porque dessa vez o Mano Menezes colocou as peças nos lugares certos. Se vocês notarem, no jogo passado, na derrota em casa para o Mirassol, o Grêmio usou os mesmos 3 volantes e um meia desse Grenal. Contra o Mirassol, os 3 volantes foram Arthur, Cuéllar e Dodge, e o meia foi o Cristaldo. E teve outras partidas também que o Mano usou 3 volantes e o meia foi o Edenilson improvisado de armador. E na minha opinião, a distribuição desses jogadores nesse modelo de jogo tinha tudo para dar errado. Simplesmente porque o Cristaldo é fraco como meia e o Edenilson sequer é meia. Nesse Grenal, o Mano Menezes usou o Edenilson na função dele, pisando muito na área adversária, mas sendo volante, posição que ele foi eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro 2018. A distribuição nesse Grenal, os 3 volantes foram Cuéllar, Arthur e Edenilson, e o meia foi o William. Finalmente, um armador decente na frente dos 3 volantes. O William, com uma perna só, é muito melhor que o Cristaldo e do que um improvisado Edenilson de armador. Dessa vez, a distribuição foi correta. Está dando para perceber que se o Mano tiver peças, ele faz a escolha correta. E o time consegue jogar bem, mesmo a torcida contestando certos jogadores. O Alisson ter começado no banco, eu também achei correto. Não vamos ser hipócritas. Já tinha muito torcedor queimando o guri por oscilar em algumas partidas, principalmente na arena. Chamando de ruim, dizendo que não prestava, que era para vender logo, o que eu achava um tremendo exagero. Para mim, colocar ele no decorrer dos jogos é a melhor maneira de não queimar ele. É ir de etapa em etapa para no futuro extrair o melhor futebol dele. E não deu outra. Nesse Grenal saindo do banco foi um dos melhores em campo. Bem diferente de várias partidas recentes, que ele começou jogando e foi muito mal. E agora eu vou falar do meu top 3 desse Grenal. E na verdade é um top 4, pois vou colocar 2 jogadores empatados na 3ª posição. Em terceiro lugar, eu coloco o Volpi, que fez várias defesas importantes durante a partida, e o Alisson por ter marcado o gol da vitória. Em segundo lugar, eu coloco o William. Além da assistência no segundo gol, ele começou a jogada do primeiro, e foi um soberano no meio-campo. Como é bom ver um meia que sabe tratar bem a bola. E em primeiro lugar, eu coloco o André Henrique, pela importância no momento que ele marcou o gol de empate. E também porque ele entrou tão bem quanto estava o Carlos Vinícius. Não ficou devendo em nada. Agora falando sobre a importância do momento do gol. Se o André Henrique não faz
o gol de empate no último lance do primeiro tempo e o Grêmio desce para o vestiário perdendo, o Grêmio não ia ganhar esse Grenal. Não ia. Podia até voltar para o segundo tempo, jogar bem, marcar um gol como de fato marcou, mas ganhar a partida foi graças ao gol de empate no final do primeiro tempo. No último lance praticamente. Não descer para o intervalo perdendo foi fundamental, até para a questão anímica. Para o Grêmio ganhar esse Grenal, o André não tinha o direito de errar aquela cabeçada. Era um momento crucial e para a felicidade da nação gremista ele acertou. Mesmo que no final do jogo ele tenha cometido um pênalti que poderia dar o empate ao Inter, um pouco antes ele já tinha participado da jogada do gol do Alisson, dando um passe de ombro para o Alisson ganhar na corrida e fazer o gol. Na balança, foram 2 acertos contra um erro, e o erro que ele cometeu, o Inter sequer aproveitou, pois errou o pênalti. Até isso o André Henrique estava com estrela. O primeiro lugar é dele e ninguém tira. Para mim, o Grêmio só ganhou esse Grenal pelo momento que ele fez o gol de empate. E agora eu tenho 2 coisas para falar para vocês. Não em relação ao Grêmio, mas em relação ao nosso rival. Na verdade, até envolve o Grêmio, mas a ênfase é sobre o nosso rival. Primeiro, eu gostaria de dizer que desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado em pontos corridos, com turno e retorno, eu não lembro quando o Grêmio teve, nos 2 Grenais do Campeonato Brasileiro, 4 pênaltis marcados a seu favor. 4. Que foi a quantidade que o Inter teve nos 2 Grenais desse Campeonato Brasileiro. 1 marcado no primeiro turno e 3 pênaltis marcados no segundo turno. E o mais surreal de tudo é que mesmo o Inter tendo 4 pênaltis a seu favor, nos 2 Grenais do Campeonato Brasileiro, ele sequer conseguiu ganhar algum dos 2 jogos. Que proeza, Inter! Mesmo com 4 pênaltis, não conseguiram ganhar nenhum dos 2 Grenais. Vocês superaram, hein? Eu vou revelar uma coisa para vocês. Eu já desconfiava que o Inter tinha ganho os Grenais do Campeonato Gaúcho, porque naquele momento o Grêmio tinha um pardal medíocre e lazarento como treinador, chamado Gustavo Quinteiros. Mas depois desse Grenal, eu tive certeza disso, pois bastou um James Freitas e um Mano Menezes para o Pepe Guardi-Roger não ganhar mais Grenal. E contra o Mano foi pior ainda, pois levaram trolha dentro do Beira-Rio. Pepe Guardi-Roger não ganhou nem do James Freitas, nem do Mano Menezes, tendo um total de 4 pênaltis a seu favor. 4. Vencer aquele projeto de treinador hablador chamado Gustavo Quinteiros é fácil, né, Inter? Mano Menezes, com todas as suas oscilações, é muito melhor que aquele pardal boliviano. Um Mano Menezes já foi suficiente para ganhar do Pepe Guardi-Roger em pleno Beira-Rio. Como eu disse, a minha desconfiança virou certeza. Pepe Guardi-Roger não ganhou nem do James Freitas, nem do Mano Menezes. Nem com 4 pênaltis a favor. Só ganhou daquele projeto de treinador. Encerrando meu vídeo, não dá para deixar de falar de uma vergonha chamada Alan Patrick. Um jogador arrogante, com 0 de humildade, e quis provocar quando o Inter estava por cima, e no final da partida tomou bem no meio daquele lugar. Quando o Alan Patrick converteu o segundo gol de pênalti, ele foi debochar do goleiro Volpi, fazendo careta, indo em direção ao goleiro. Eu até acho que o Volpi falou alguma coisa para tentar desestabilizar o jogador, o que é muito normal os goleiros fazerem em cobranças de pênaltis. O Volpi não estava tirando onda. Pelo contrário, o momento era todo do Inter, até porque um pênalti é 100% favorável ao cobrador, pois ali era uma chance eminente do Inter fazer o segundo gol, como de fato fez. Já o Alan Patrick sim quis tirar onda. Essa é a grande diferença. Quando o Inter estava por cima, com o 2-1 no placar, ele quis debochar do goleiro Volpi. Mal sabia ele que toda essa arrogância seria castigada. E com um roteiro digno de cinema, com ele perdendo praticamente no finalzinho do jogo a chance de empate clara do Inter, perdendo o 3º pênalti que foi marcado para o Inter na partida e se ajoelhando no chão após perder. Gente, que cena perfeita! Ver toda essa arrogância sendo castigada no final do jogo. Então eu digo, Alan Patrick, baixa a tua bola. Tu foi um vencedor no Santos e no Palmeiras.
Lá sim tu ganhou títulos de expressão. No Inter tu não ganhou porcaria nenhuma. Ganhar estadual não é suficiente para tu estar com toda essa marra. Tu não é o bambambam bam, bam por causa do estadual. Muito pelo contrário, a fama que tu tem é de um perdedor nato, um amarelão. Acha que sou eu dizendo isso? O maior identificado colorado disse a seguinte frase sobre ti: conforme o jogo cresce de tamanho, o meu 10 diminui. Essa foi a frase que o maior influenciador colorado falou sobre ti. Então baixa a tua bola, perdedor nato, e aprende a ser mais humilde, porque nem para os lados vermelhos tu não tá com toda essa bola não. Baixa a bola. Foi lindo ver tu debochando e no final do jogo ler esse tipo de notícia. Foi muito bom. Ver a tua cara na hora do deboche assim e ver a tua cara no final do jogo assim, não tem preço. Não tem preço. Ganhar, perder e empatar é do jogo, é do esporte. Mas como é bom ver arrogantes se ralando. É muito bom. Agora aguenta as consequências, Alan Patrick. Era isso, pessoal. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. Obrigado.